a série lá para você pregar lá também. Eu falei, tá bom, mas tudo bem, vamos lá, né? A gente vai falar sobre sabedoria feminina. Mas você que está aqui, o tema é esse, que é homem. Eu quero que você não feche o seu coração para isso, porque essa palavra, sabedoria, ela não está ligada ao meu estado civil, ela não está ligada ao meu sexo, se eu sou homem ou se eu sou mulher, ela não está ligada à minha condição social. Então, nós vamos falar um pouco sobre sabedoria, a gente vai falar da sabedoria feminina, e a gente vai alcançar todas as mulheres que estão aqui. Tenho certeza, as adolescentes, as jovens, as mulheres casadas, as viúvas, as solteiras, as separadas. Eu tenho certeza que Deus vai falar com cada uma de nós. Amém? Então, nosso texto base, a gente vai usar a versão King James, tá? 1611, 1611. Por quê? Eu não sei se vocês perceberam, mas todo mundo que pregou aqui tem falado do termo original. Como é que essa palavra significa no original? A King James é uma versão que eu gosto muito. Ela trabalha bem perto do original, da tradução original. Nós, brasileiros, perdemos muito com a tradução. Nós perdemos muito do contexto da palavra, do significado da palavra. E quanto mais a Bíblia ela é original, mais ela vai trazer aquilo que é a essência. E mesmo assim a gente perde na tradução. E a gente vai entender um pouco isso. Por quê? Porque Deus quer nos ensinar. Então, o nosso texto base é esse texto de Provérbios, Provérbios 1:7, que diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Nós conhecemos bastante esse texto, não conhece? Você conhece, não conhece? O temor do Senhor é o princípio, é o começo do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Que sabedoria? O que os loucos estão desprezando? O termo original no hebraico, para essa palavra sabedoria que eu estou falando aqui, a sabedoria, que está perto da instrução, é o termo que chama chokmah. E ela significa sabedoria para a vida e para viver. Olha só, esse sabedoria significa é o significado dele. No original é sabedoria para a vida e habilidade para viver. Você tem sabedoria para a vida e você tem habilidade para viver? Você vai entender nessa palavra se você tem. Porque o livro de Provérbios tem como o objetivo para a gente ensinar a vida com Deus. Se a gente olhar, o termo no original para essa palavra, Provérbios, era sabedoria. Sabedoria para a vida e habilidade para aprender a viver, para saber viver, para conseguir viver. Então, esse é o termo original. Afinal, existe uma grande diferença entre sabedoria e inteligência. Sim ou não? Inteligência, muitas pessoas podem ter. Até aqui entre nós, podem existir pessoas inteligentes. Eu sempre falo para os meninos, para os meus filhos, eu brinco com eles, que tem um ditado popular que diz que tem o inteligente e tem o sábio. O inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. É um ditado popular, tá? Não é nada da Bíblia, tá bom? Mas a Bíblia fala bastante sobre isso, um ditado popular. O inteligente, ele só aprende errando. Ele vai quebrando a cara, aí ele, no caminho, ele vai aprendendo. Assim que ele aprende. O sábio, não. O sábio, ele aprende com o erro dos outros. Eu gosto desse ditado popular. Porque o sábio não precisa quebrar a cara. Ele não precisa cair. Ele olha para o camarada fazendo coisa errada e fala, eu vou fazer diferente. Eu não vou fazer assim. Eu não preciso quebrar minha cara para aprender. Eu posso olhar para o outro e aprender. Você é sábio ou você é inteligente? Diga aí. Olha aí para você. Não precisa responder. Ninguém. Nem aqui no chat, nem na sua casa, nem no chat, nem aqui na igreja. Mas pensa aí se você é. Então, os inteligentes não são sábios. Por quê? Porque eles têm uma vida completamente desregrada e destituída de Deus e de fé. E o que isso nos diz? Que o inteligente, ele é inteligente, ele buscou conhecimento, mas ele não conhece Deus, muitas vezes. Agora, se eu sou sábio, eu tenho inteligência. Agora, nem todo inteligente tem sabedoria. É diferente. Se eu sou sábio, com certeza eu vou ser inteligente. Mas nem todo inteligente tem sabedoria. Por quê? A sabedoria é a perspectiva divina para responder às pessoas e às circunstâncias como Deus responderia. Então, sabedoria está ligada a Deus. Inteligência ao conhecimento. Pense sobre isso. Um dos fundamentos que é indispensável para ter sabedoria, indispensável, que é o nosso texto-chave, é temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então,
Uma pessoa que é realmente sábio, ela teme a Deus. Então, a primeira questão que eu preciso entender para saber se a pessoa é sábia é se ela teme a Deus. Se ela não teme a Deus, ela é inteligente. No mínimo, ela é inteligente, bem esforçada, estuda bastante, buscou conhecimento, se aperfeiçoou em alguma coisa. Mas a sabedoria, não. A sabedoria está ligada à circunstância na perspectiva de Deus. E é isso que Salomão estava tentando nos ensinar nesse livro de Provérbios, né, que é um livro fundamental para isso. Então, essa função do livro a função do livro de Provérbios é nos ensinar e nos ajudar a viver. Se você tiver esse olhar, esse mês agora, a gente vai ler num dos grupos do meu GDF, a gente vai estudar o livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios ajuda a gente a viver praticamente. Então, nós vamos ler um capítulo por dia, nós vamos estudar o livro de Provérbios. Por quê? Porque é assim que ele faz, ele nos ajuda a viver. É por isso que o nosso versículo-chave, para você não esquecer, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Algumas versões dizem que os insensatos, outras dizem que os tolos. Quem você é? Você é o sábio ou você é o tolo? Você é o louco? Temer a Deus significa ter respeito por Deus e por seus mandamentos. Temer é ter respeito e submissão absoluta a Ele. Temer a Deus elimina outros temores. Ô geração que teme. Teme o dia de amanhã, teme a falta de dinheiro, teme a falta de comida, teme não ter saúde, teme tantas coisas, teme até ao diabo, mas não teme a Deus. A Bíblia diz que temer ao Senhor é o princípio, é o começo da sabedoria. Se você temer a Deus, você vai eliminar outros medos que têm apavorado a sua vida. Sabe por que nós temos tantos medos? Porque Deus não está em primeiro lugar. Porque os nossos olhos não estão fixos nele. E isso tem muito a ver com o que a gente quer falar hoje. Por quê? Porque Deus é a fonte da sabedoria. E quem é humilde de coração recebe a direção e a instrução de Deus. Deus é a fonte. Aonde você está buscando o seu conhecimento? Em Deus ou em outras coisas? Tem muito crente que usa um monte de jargão, usa um monte de coisas que não são bíblicos. Eu mesmo já me peguei usando situações e coisas que não eram bíblicas. Olha só, nesse retiro pastoral que a gente foi, o Fábio Catarinelli fez uma dinâmica. E nessa dinâmica, que era uma gincana que a gente estava fazendo, ele falava: está na Bíblia ou está amarrado? Né? Está na Bíblia ou está amarrado? Aí ele pegava várias coisas que estavam na Bíblia e a gente, quem soubesse, tinha que ir lá bater, tinha que falar se estava na Bíblia ou se, na verdade, é um ditado popular que a gente está usando como palavra de Deus. Gente, eu mesmo ficava confusa, porque a gente usa tantas coisas. A gente usa... Vocês podem me falar, lembrem aí de coisas que a gente usa, quer ver? Eu quero é mesmo seguir o meu coração. Meu coração... Não, a pessoa fala, o meu coração é sábio. O que a Bíblia diz sobre o coração? Então, está na Bíblia ou está amarrado? O que mais que a gente usa por aí? O que mais que a gente usa? Deus tarda, mas não falha. Tem até música, eu tenho até pavor quando eu ouço essa música. Gente, de verdade, tem uma música que o Wesley ama. Quando ele começa a colocar essa música lá em casa, não é bíblico, gente. Deus nunca tarda. Está na Bíblia ou está amarrado? É louvor, tá? Eu não estou falando que ele está escutando. É um louvor que fala que Deus tarda, mas não falha. É um louvor. Tem muito louvor que não está adorando a Deus. Está amarrado, gente. Deus nunca tarda. Eu nunca vi Deus tardar. Eu já vi a gente acelerar o processo. Deus tardar ou não. Nunca vi. O que mais que a gente ouve por aí? A voz do povo. Não, isso nem tem Bíblia. Na Bíblia não tem, né? A voz do povo é a voz de Deus. Deus não é democrático, não. Acha? Está amarrado. Hã? Como é que é? Faz por ti que eu te ajudarei. Não tem. Cair é do homem, o levantar é de Deus. Está na Bíblia ou está amarrado? Está amarrado, gente. Pela mãe... Olha, a gente tem que... Pela mãe do guarda, eu ia falar. Pela mãe do guarda. A gente tem que ler a Bíblia. A gente tem que ler a Bíblia. Por quê? Porque a gente está cheio de conceitos humanos, que não é a sabedoria de Deus.
Porque Deus é a fonte de sabedoria e a gente está falando como se fosse bíblico. Em vez de a gente receber direto de Deus, com um coração humilde, a instrução dele, a gente busca em outros lugares. E a gente está cheio de temor. Olha o que a Bíblia nos orienta a respeito disso. Tiago 1,5. Eu estou colocando aqui, a Nathalie, obrigada, minha amiga, que colocou para mim, porque essa Bíblia não tem online. Aí eu quis colocar nela, para você acompanhar comigo. Olha o que o livro de Tiago diz. Porque tanto no Velho como no Novo Testamento fala sobre sabedoria. Se algum de vós tem falta de sabedoria, tem alguém que está falando, meu Deus, eu estou sem sabedoria. Olha o que ele diz. Peça a Deus que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção, e lhe serás concedido. De repente você chega aqui hoje e você fala assim, nossa, eu não estou sendo muito sábio, eu estou sendo inteligente, o que eu vou fazer então? Ele diz, se eu tenho falta, eu peço a quem? A Deus, que dá e não cobra, que dá liberalmente, que dá sem acepção. Não é porque você é homem, não é porque você é mulher, não é porque você tem uma condição financeira menor ou maior, que Deus não vai dar. Ele diz que aquele que pede, vai receber. Então, você quer sabedoria? Essa sabedoria que Tiago está falando, ela provém do grego, da palavra sofia. Sofia. E significa inteligência plena. Você quer inteligência plena? O que isso quer dizer, inteligência plena? Excelência mental no sentido mais pleno. Entretanto, Sofia inclui não apenas o conhecimento, porque muita gente recebe muito conhecimento. Eu sempre falo isso, está cheio de crente gordo. Já viu porco capado, gordo? Já viu? Come, está grandão assim, você já viu? Quem já viu? Está cheio de crente assim, está aprendendo um monte de coisa, como ele está dizendo aqui, ó. É conhecimento atrás de conhecimento, mas ele não tem habilidade e julgamento para aplicar esse conhecimento às circunstâncias reais da vida. Sabe um monte, tudo bem, que eu faço com o que eu sei? O que você está fazendo com o que você sabe? Você já viu uma pessoa soberba? Porque muita sabedoria vai te deixar cheio de soberba, orgulho. Não vai te dar condição de sair desse lugar. A sabedoria é a capacidade para fazer boas escolhas, distinguir o que é bom do que é ruim. Isso é sabedoria, não é acumular conhecimento. Tem muita gente acumulando diplomas e gosta de falar que tem um monte de cursos, um monte disso, um monte daquilo. Acumula de diplomas. Mas esse monte de curso que você faz, te faz ter uma habilidade para distinguir o que é bom, ir mais longe, a ir mais além do que Deus tem pedido para você ou do que você tem imaginado? De acordo com a Bíblia, a verdadeira sabedoria só pode ser alcançada através do Espírito Santo e de uma vida totalmente dedicada a Deus. Muita gente quer o conhecimento, mas não quer temer a Deus. Muita gente quer saber, mas não quer se render a Ele. E não sabe como aplicar aquilo que está aprendendo. Não sabe o que fazer com isso. Tem muito conhecimento, sabe sobre todas as coisas. O pastor chega aqui, vai falar um assunto e você já tem uma cartilha inteira sobre esse assunto aí, porque você sabe muito. Tá, mas o que você está fazendo com o que você sabe? O que você está fazendo com o conhecimento que você adquiriu? Então, a sabedoria é a capacidade de fazer uso prático dos fatos. A praticidade daquilo que eu aprendi. Ser sábio é aprender algo novo e colocar em prática nas nossas vidas. Isso que é ser sábio. Vamos começar do começo, então. Do começo a gente começa. Está todo mundo começando do começo. Já viu? Aonde é o começo? Gênesis. Amém. Amém. Vamos começar do começo? Somente Deus é conhecedor de todas as coisas. Então, como sua criatura, o homem deveria somente confiar no seu Criador onisciente. E saber que é Ele quem sabe verdadeiramente o que é bom e o que é mal para a nossa vida. Deus sabe. E Deus desde o começo estabeleceu. Nós vimos aqui nessa série todinha, todo mundo voltando para o começo. Todo mundo indo lá para Gênesis avaliar o que Deus quer nos ensinar com esses textos do começo. De como Ele nos criou para ser. Então, Gênesis 2, a Nathalie já falou sobre a família, eu já falei sobre a família,
sobre a inimizade entre homem e mulher, sobre o papel da mulher, sobre o feminismo, sobre o homem que o Celinho pregou. Nós já falamos sobre muitas coisas, sobre o começo da família, sobre como Deus fez todas as coisas. E a gente vai continuar falando sobre isso, porque essa série é sobre família, o caminho das pedras. E você vai entender onde a gente quer chegar. O que Deus estabeleceu? Então, olha lá, olha como diz o texto. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste do Éden. Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu amo o livro de Gênesis. O capítulo 1 inteiro, e disse, Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus fez isso, Deus disse isso, e tudo houve só com a palavra de Deus. Aqui eu acho tremendo. Vocês já pararam para pensar que ele diz assim que o Senhor plantou um jardim? Aqui Deus podia ter falado, e haja um jardim lindo, não podia? Aconteça um jardim, apareça um jardim. Não, aqui diz que ele plantou um jardim. Plantou. Deus se preocupa tanto com a gente que ele quis estabelecer o lugar que nós íamos morar. Ele quis confeccionar isso, ele quis fazer. Ele quis aplicar tudo que ele sabia naquele lugar. E diz assim, ó, e ali ele colocou o homem a quem ele havia formado. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista e boa para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim. Tinha uma árvore da vida no meio do jardim. E também tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tinha uma árvore da vida e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento em si, ela era uma árvore boa. A Bíblia não disse que ela era uma árvore má. Ela disse que ela era uma árvore que trazia algo, mas não disse que ela era má. A Bíblia claramente diz que tudo que Deus criou era originariamente bom. Tudo que Deus criou era bom. Inclusive a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque senão ele não ia sentar e ele ia falar, nossa, eu criei um lindo mundo, ele é muito bom. Incluía, inclusive, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eu gosto de dizer que o problema aqui não era a árvore. Não era, mas a questão estava na oportunidade que a árvore dava. E não nas suas qualidades próprias. A árvore do conhecimento do bem e do mal era uma árvore como a árvore da vida. Deus fez duas árvores. Qual era o problema da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não era ela em si, mas o que Deus falou sobre ela. Então, Gênesis 2, 16 a 17 diz assim, olha o que Deus falou sobre essa árvore. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim, tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás. Pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Certo? Já viu quando a gente fala para o nosso filho assim, não faz isso? E ele vai lá e ele faz o quê? Isso. Não é? Você vai lá e fala para o seu filho, você não faz isso porque isso vai te prejudicar. Ele vai lá e ele faz exatamente isso que você falou que não podia. Você está ensinando, aí você vai e faz de novo. A única coisa que Deus falou não era que essa árvore era má. Deus só colocou uma restrição a essa árvore em relação ao homem. Não é para comer dessa árvore. Deus colocou um princípio. Deus estabeleceu algo para eles. Eles podiam comer de tudo do jardim. Inclusive lá tinha uma árvore da vida. Engraçado, né? Que a Bíblia não diz que eles foram lá comer da árvore da vida. Que estava livre. Que era aberto para que todos pudessem comer. Mas eles foram comer da árvore que não podia. Não tem nada a ver com o conhecimento do bem e do mal. Tá? Depois a gente vai ver. Se o homem comer da árvore do conhecimento, se ele comer, olha que Deus falou para ele não comer, faz de conta que a gente não sabe a história, ok? Não sabemos o final da história. Se o homem comer dessa árvore do conhecimento, do bem e do mal, ele vai tentar se apropriar de algo que só pertence ao Criador. Vamos supor que ele fale, olha que árvore bonitinha, Deus falou para eu não comer. Mas se eu comer, eu vou me apropriar de algo que não é meu. Porque Deus falou, esse aqui você pode, todos os outros você pode. Esse aqui é meu, esse aqui deixa para mim. Ele tentará claramente usurpar o lugar de Deus. Porque se Deus disse não, o que é isso? Não. Qual é o nosso problema com não? Se tomar de forma ilícita da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem irá declarar publicamente a sua autonomia. Deus estabeleceu que não. Deus falou, não, esse aqui não. É como o pai quando ele fala, você pode pegar todas as minhas roupas, mas essa camisa eu não quero que você pegue. Se o filho pegar essa camisa, o que o filho está fazendo? Desobedecendo.
Quer dizer que o pai é ruim porque ele não deu aquela camisa? Não, aquela camisa tem alguma coisa para o pai que é importante, ele quer trabalhar alguma coisa com o filho sobre aquela camisa. Só que se o filho entrar nesse território, pegar essa camisa e se apropriar dessa camisa, ele vai estar se apropriando de algo que não é dele. Vai querer tomar a autoridade e o lugar do pai. E é isso que a gente tem que pensar sobre isso. Aqui está a chave para você entender a teoria do humanismo. O desejo de ser como Deus, mas sem ser Ele. O humanismo é a vontade grande que nós temos de ser como Deus. Controlar todas as coisas, sem Ele. Deixa Deus aqui, Ele falou, mas não tem problema, não deve ter nenhum valor. Veja bem, de forma muito significativa, ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal, havia a árvore da vida. E o seu fruto, o homem tinha permissão para comer. Gente, de verdade, se eu tivesse uma árvore do conhecimento do bem e do mal e uma árvore da vida, qual que você ia querer comer? Hoje, a nossa geração que só quer ter coisa boa, a gente ia comer a árvore da vida. Você ia comer o pastor do 2? Dos dois? Ia querer comer dos dois, então. Olha só. Tá todo mundo. Né, a gente podia até, né, a gente não sabe, né? Como a gente ia se comportar, né? Perante uma árvore do conhecimento do bem e do mal e uma árvore da vida. Mas o fato é que a gente vê ali como é que foi. Portanto, o caráter da escolha moral era muito claro. Aqui não tinha nada a ver com árvores e frutos proibidos, mas uma escolha moral. Eu iria comer algo que Deus falou que eu podia comer, ou eu ia comer algo que Deus falou para eu não comer. Ali estava o homem foi convidado a escolher entre obediência e desobediência. Entre vida e morte. Uma árvore da vida, a outra do conhecimento do bem e do mal. É lógico que o mal vai levar a gente para a morte, não é? Entre bênção e maldição. Entre depender de Deus e entre depender de si mesmo. Foi esse o convite de Deus para o homem. Você sozinho, você comigo. Qual você escolhe? Foi isso, claro, foi bem claro. Essa não come. Essa aqui só, o resto tudo você pode comer. Essa aqui não. Vamos lá, então, para o próximo texto, para você perceber o problema. Gênesis 3, de 1 a 12, diz assim: Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente diz à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Gente, não é assim que o mundo faz com a gente? Nós temos valores, princípios, a gente tem coisas estabelecidas na palavra, tem coisas que a gente sabe que vai ser para o nosso bem. Aí alguém que não conhece a palavra, pode ser até inteligente, mas não conhece, não é sábio, fala para nós: que bobeira isso que estão te falando. Olha o que estão te falando, estão te castrando, você é livre, você é dono da sua vida. Faz o que você quiser, porque hoje é assim, eu faço o que eu quiser. É nada o que Deus está falando para você, se você comer isso aqui, você vai ser igual a Ele. O que o homem quer? Ser igual a Deus sem Ele. Dominar o mundo, mas sem a presença de Deus. Ter autonomia, viver sozinho. E aquilo era a fome casando com a vontade de comer. Quando a cobra diz aquilo, aqui já estava no coração da Eva, gente. Satanás conhece e sonda nossas vidas. E aí aquilo já estava. Ele diz assim, ó, quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio. Lembra que eu falei que a árvore não era má? Lembra que eu falei que a árvore não era ruim? A árvore, olha o que ela viu, que a árvore era boa, desejável, o alimento dela era bonito, que aquilo encantava os olhos. Não aquilo que ela tinha pensado, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e coseram folhas de figo e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor, Deus andando no jardim no frescor do dia. E Adão e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: Onde tu estás? O pastor Célio falou para a gente que Deus falou com Adão, porque foi para Adão que Deus entregou a mensagem de que não era para fazer. E ele foi atrás daquele sobre qual estava estabelecido, né, a autoridade. E ele disse: Eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo,
porque eu estava nu e me escondi. E ele disse: quem te contou que estava nu? Tu comeste da árvore que eu te ordenei que não comeste? Deus não fala, você comeu da árvore que faz mal? Deus não é isso que Deus está falando. Deus não fala isso. Deus fala, quem te contou? Né? Da árvore ruim não, mas da árvore que eu falei para você não comer? Meu filho, não é assim que acontece com a gente? Você fez aquilo que eu falei para você não fazer, por isso você está assim? Meu filho, você está em ruínas porque você não me obedeceu? Foi isso que Deus falou. Eu tinha te dito. Eva e Adão buscaram conhecimento longe do Criador. Com isso, eles se afastaram do propósito de Deus para eles e suas famílias. Aonde você está buscando conhecimento? Aonde nós estamos buscando conhecimento? Aprendemos nessa série o fundamental sobre família, o papel do homem, o papel da mulher, as teorias que se estabeleceram, que vêm para destruir o valor da família, segundo Deus estabeleceu. Vocês ouviram isso. Cada um de nós, pastores, estão pregando um tema. Ainda vai ter uma palavra sobre filhos, ainda vai ter sobre o homem, ainda vai ter... Nós estamos falando sobre o papel de cada um. Nós começamos essa série falando que nós temos a família que nós merecemos. Quanto você tem pago para orar pela sua família? Quanto você tem dedicado a sua vida para chorar aos pés do Senhor, buscar conhecimento pela sua família? Buscar sabedoria de Deus para liderar a sua família. Foi essa a primeira palavra. E depois nós aprendemos que da omissão dos homens se estabeleceram teorias como o feminismo, o machismo. Tudo isso criou inimizade entre o homem e a mulher e a família que Deus criou. Só é isso que nós temos visto até hoje. Consequentemente, a família está perdida em seus valores. O que nós temos hoje? Famílias perdidas em seus valores. Famílias vivendo muitas dificuldades. Famílias vivendo casamentos destruídos. Famílias buscando felicidade. Famílias temendo todas as coisas menos a Deus. O que a gente tem visto? Deus fez cada integrante dessa família para ter seu devido valor. Hoje nós vamos ver mais de perto a sabedoria feminina. O texto que a gente vai usar é Provérbios 31, 26. O texto diz assim: ela abre a sua boca com sabedoria, e a sua língua é a lei da bondade. Quem é essa mulher? Ela abre a sua boca com sabedoria, e a sua língua é a lei da bondade. Quem é essa mulher? A mulher sábia, a mulher virtuosa. Essa é a mulher do Provérbios 31, que a gente tem até arrepios quando a gente ouve. A gente acha que ela é a Mulher Maravilha, que ela nem existe. Não é verdade? É essa a impressão que a gente tem. A gente fala, que mulher é essa? Né? O texto de Provérbios 31 pode-se dizer que é um texto de referência, um texto áureo sobre a sabedoria das mulheres. É um texto base para a gente. Nós cremos que a Bíblia é a revelação de Deus para nós, sim ou não? E que tudo que está nela é para nosso ensino e correção, sabedoria, justiça, sim ou não? Sim, então eu não estou sozinha, né? A Bíblia é nosso texto de referência. E a Bíblia traz esse texto da mulher virtuosa. Quem é essa mulher? Aqui nesse capítulo, essa mulher é a mãe do rei Lemuel. Não é Salomão que escreveu esse capítulo, foi essa mulher. E ela compartilha os frutos da sua atitude. É uma mulher comum, mãe de um rei, que está compartilhando os frutos da sua atitude. Não é uma teoria comportamental. Essa mulher aprendeu de algum lugar. E ela está mostrando frutos de alguém que resolveu ser sábio e obedeceu à instrução. Ela nos dá um mapa do tesouro de como ser sábia. Essa mulher, a Deise falou um pouco sobre ela na palavra sobre feminismo, disse que ela não é uma mulher frágil, ela é uma mulher empreendedora, ela é uma mulher que trabalha, ela é uma mulher ousada. Ela não é uma mulher que fica dentro de casa igual um bebelô, não é isso. E não é isso que nós queremos pregar aqui. Mas ela é uma mulher como Deus a criou para ser. E ela tem valores que estão ali impregnados nela, que são o nosso mapa do tesouro aqui, né? O fato é que a forma como uma mulher se expressa pode levantar ou acabar de vez com as coisas à sua volta. Uma mulher, ela pode, com as suas palavras, destruir o seu casamento, destruir a vida dos seus filhos. É só a pastora Alda falar para a gente quantos filhos chegam aqui destruídos no Sarando Raízes por conta de coisas que os pais falaram para eles, eles não conseguem mais se estabelecer. Quantos filhos, às vezes, estão aqui hoje
por ter ouvido coisas difíceis das suas mães, hoje estão destruídos. Dos seus pais, e hoje estão destruídos. Quantos? Então, olha só. O fato é que ela expressa isso para a gente. Ela vai trabalhar tudo que está à nossa volta. Ela vai trabalhar tudo que nós ali temos visto e ouvido. Precisamos reconhecer e exercer a nossa função como mulheres. Quantas mulheres têm derrubado seus casamentos com as suas falas? Quantas mulheres têm destruído as suas famílias com suas falas? Algumas mulheres falaram assim para mim quando eu acabei de pregar da vez passada. Você só fala com as mulheres. Então, Deus me escolheu para falar com as mulheres. O pastor Célio falou com os homens. Deus me falou para falar diretamente para as mulheres. Isso tem a ver com você, homem, que está aqui. Você vai ver. Porque muitas vezes o seu comportamento é fruto de uma ação de uma mulher que não foi sábia. A sua mãe. Só que hoje você pode viver diferente. Hoje, se a sua mãe não teve sabedoria para te educar, a Bíblia está aqui para te ensinar. Se você é homem e está aqui, eu quero dizer, se o seu comportamento é a omissão que o pastor Célio falou, porque você não recebeu, amém, tudo bem, eu entendo, venha para o Sarando Raízes, faça o nosso trilho, nós vamos te ajudar, mas isso não é desculpa para você repetir os mesmos erros do seu pai. Isso não é desculpa para você não assumir o seu papel nessa família. Sim, eu estou falando para mulheres. E nós, mães que estamos aqui, nós nos perdemos muito nesse processo. E nós somos responsáveis pela educação dos nossos filhos junto com nossos esposos. E se a gente acha ruim o marido que a gente tem hoje, que filho você vai entregar para suas noras? Que filha você vai entregar para os futuros maridos? A gente é rápida para falar, mas Deus coloca algo importante nas nossas mãos, que são os nossos filhos, e nós simplesmente não damos valor nisso, porque a gente está falando de sabedoria feminina. E essa mulher nos dá um mapa de como nos comportar. Você quer aprender bastante sobre como ser sábia? Leia Provérbios 31. Eu não vou explanar, não é o objetivo dessa lição, falar sobre essa mulher. Mas é trazer, a gente está falando que sabedoria é você pegar conhecimento e trabalhar ele na prática. Que mulher você está formando para os futuros homens? Que homem você está formando para as futuras mulheres? Que nós estamos estabelecendo hoje, que os nossos filhos vão colher daqui a um tempo. Deus nos deu sensibilidade e sabedoria. É claro isso em Provérbios 31. Olha só, a pastora Deise e a pastora Nathalie nos mostraram de forma tão graciosa o que é ser auxiliadora idônea, segundo Deus constituiu. Ouvimos muito sobre Ezer e Neged, não foi isso? Ezer, auxiliadora, Neged, idônea, ajuda oposta, ou seja, uma ajuda diferente, que complemente o homem. Foi isso que Deus fez. Não era uma pessoa igual ao homem, era diferente. Era uma pessoa sensível, era uma pessoa amorosa, cuidadosa, diferente. O homem é mais proativo, o homem não tem tato para falar. Às vezes os meninos vêm falar, meu pai é assim, meu pai não sabe falar. Não, seu pai é homem. Você aprendeu a ouvir a minha voz mansa, a vida inteira ouvindo seu coração, ficando até meia-noite, 1 hora. Seu pai não é assim que ele vai fazer. Seu pai é diferente, porque Deus fez a gente diferente. Eu e o Wesley somos diferentes. A forma como eu lido com meus filhos é diferente da forma como o Wesley lida. Esses dias eu rachei de rir com o Paulo, né? Olha como o homem vê. Posso falar, Paulo? Paulo postou no Instagram um vídeo do filhinho dele, pequenininho. Quantos anos o João tem? 4 aninhos. Aí levou o João para a fazenda, aí foi lá, aí colocou o João para abrir porteira. 4 aninhos, gente. E o João vai lá, aquele toquinho, subindo na porteira e puxando. Em vez de ir atrás da porteira, empurrar a porteira, ele vai na frente da porteira e vai puxando. E a porteira no pé dele, arranhando. E aí o Paulo fala, João, para de ser bobo, vai, empurra, não puxa. E eu, meu Deus, ele nem sabe o que é empurra e puxa, tadinho, meu coração apertado, né? Aí eu mandei um áudio para ele. Falei, tadinho, Paulo, do João, tadinho, por que você não foi lá falar para ele que empurra e puxa? Porque o menino tem que ser homem, ele está aprendendo, estou formando. Falou. Tipo, é melhor ele depois ir aprender lá com a pastora Alda que tem que me perdoar, mas ser homem de verdade dessa geração, do que depois eu... Por quê? Porque aí eu entendi, eu falei para ele, é verdade, porque a mulher ia lá, ia falar, não, meu filhinho, sobe aqui. Não é assim que a mulher ia falar? Sobe aqui, aí você vai puxar, a porteira vai com você, ou vai empurrar. A mulher empurra para ele. Aí depois, quando
Aí depois, eu não ia empurrar, mas eu ia ensinar. Mas sabe o que tem mãe que faz hoje? Empurra para o filho. Aí quando o filho no casamento não dá certo, a mãe fica empurrando também. O filho casa e a mãe está empurrando. A mãe vai levando, porque a mãe empurra. Em vez de ensinar, empurra. Aí ele casa, a mãe está empurrando os filhos. Gente, é uma série de mães empurrando os filhos. A minha nora está aqui, a minha outra está assistindo. Casou, eu contei tudo antes. Já falei para você, né, Larissa? Já sabe. Depois não tem devolução. A gente conversa claramente. Eu falo, você quer o Eduardo assim, Larissa? É assim que eu falo para ela. Olha bem, Eduardo faz isso, Eduardo não faz isso. Porque depois, quando vir reclamar, eu vou falar, não vou empurrar, se vira agora. Qual é a estratégia que vocês vão formar aí? Vão em Deus, vão para Deus. Porque eu ensinei. E a gente tem que entender isso. Por isso que a Bíblia diz que você casa, você separa do pai e da mãe e você se une à sua mulher. Chega de mamãezinha. Homem, se você está aqui, se você está na barra da saia da sua mãe, dependendo da sua mãe para tudo ainda, deu. Está aqui o livro da sabedoria. Se você está aqui olhando para sua mulher, pensando como minha mãe fazia, passou. Sua mãe não passa mais. Não vai fazer mais, não tem jeito mais. Agora você está casado. Então, é por isso que eu falei, não adianta sua mulher vir ouvir isso aqui não, porque isso aqui é para homem e para mulher. Para os filhinhos de mamãe que estão sentados aqui me ouvindo, que estão se contorcendo aí. Porque está na hora, gente, de sermos maduros. A Bíblia diz que sabedoria é você aplicar de forma prática na sua vida aquilo que você aprendeu. E olha só, nós temos muito exemplo bíblico que nós podemos mostrar de como é poderoso e libertador quando uma mulher ocupa o seu papel. Nós temos muito. Eu vou falar de 3 mulheres sábias, só 3, porque de mulher insábia, a Deise e a Nathalie já falou um monte. Chega de olhar para o pessoal que não faz nada certo. Vamos olhar para as que fizeram certo. E eu quero pegar histórias bem parecidas com a nossa, com as nossas realidades, aquilo que a gente vive. Mulheres viúvas, mulheres separadas, mulheres solteiras, mulheres que esperam casar. Bem as realidades que nós estamos aqui, ok? Vamos pegar mulheres bem reais. Mulheres que já estão casadas, mulheres que dão valor no seu casamento, mulheres que não dão. Aí você pode estar aqui e você vai falar assim, eu não sou sábia por causa do meu marido. A gente vai falar de mulheres que casaram com maridos sábios, mulheres que casaram com homens tolos, e que a posição de uma mulher sábia é sábia independente do outro. A posição de uma mulher sábia é sábia solteira, é sábia casada, é sábia separada, é sábia viúva, é sábia avó, é sábia mãe. Uma mulher sábia é uma mulher sábia. Uma mulher tola vai ser tola de qualquer jeito. Pode ter o melhor marido. Nós vimos ela que se transformou numa estátua de sal. Morreu. A gente viu a do Jó, coitado, que mandou ele negar a Deus, morrer, porque já estava mal demais, já chutou ele na barranqueira. O cara estava acabado já. Aí ela pegou e só chutou ele para o resto do barranco ali. Tola. Se fosse no nosso tempo, depois que Jó ficasse bom, a gente ia falar para ele, larga essa mulher que te... né? Nosso tempo fala assim, ó, essa mulher não te valorizou, agora larga ela. Ela foi tola, mas ele era sábio. Uma pessoa sábio é sábio independente do outro que está do lado dele. Independente do que o outro faça. Um sábio se mantém sábio. Então, vamos lá. A história da Ruth, da Noemi e do Boaz. Uma história linda, né? Vemos em Ruth um exemplo de mulher virtuosa de Provérbios 31. Além de ser dedicada à sua família e fielmente dependente de Deus, vemos em Ruth uma mulher de discurso piedoso. Lembrando, Ruth não conhecia Jesus quando casou, mas por conta da família do seu marido, o seu marido pregou Jesus para ela e ela conheceu Jesus. E depois ela ficou apaixonada por aquela sogra, igual eu sou apaixonada pela minha sogra, né, minha sogrinha? Está ali assistindo. Já chamaram a gente de Ruth e Noemi, né, minha sogra? A gente estava numa reunião de oração e o pessoal, nossa, vocês parecem a Ruth e a Noemi. Aí eu fiquei toda orgulhosa. Ela também. Ela fica contando isso. Porque é assim que a gente é. Tem muita mulher que não é sábia, que é tola. Tem briga com a sua sogra, em vez de ser amiga da sua sogra. Tem muita mulher tola. Tem muita mulher que não faz a sua parte. Muita mulher, tem muita sogra tola, que em vez de trazer a sua nora para perto de si, afasta a sua nora dela. Tem muita sogra dando bola fora, não sendo sábia.
Gente, eu quero que essas meninas fiquem perto de mim. Deus me deu só homem. Eu quero elas perto de mim, eu quero como filhas. Eu quero que elas vejam em mim alguém que mostre Deus para elas. Eu vou errar, elas sabem disso, eu já errei. Eu não tenho dificuldade de pedir perdão para elas se eu precisarem. Das duas eu já precisei fazer isso. Não tem problema. Mas eu quero que elas olhem para a minha vida como Ruth olhou para a vida da Noemi e vê Deus em mim. E que quando elas tiverem dificuldade, elas olhem, a minha sogra vai poder me ajudar nisso. A minha sogra vai orar comigo sobre isso. A minha sogra já enfrentou isso, vai poder passar. Tem muita mulher não sendo sábia e a gente tem que aprender. Então, essa Ruth era essa mulher que aprendeu com a sogra, aprendeu com Deus da sua sogra. E que Deus, a ponto da sua sogra estar tão mal, porque perdeu, além do marido, 2 filhos, ela também estava mal. Diga respeito, morreu o marido, ela estava viúva, ela estava mal. Mas ela olhou para a sogra estava pior. Quem estava numa condição pior era a sogra. A sogra tinha perdido o marido e tinha perdido 2 filhos. E essa menina agora faz eu não sei nem como é que chama isso no Sarando Raiz, mas em vez de ser cuidada por aquela sogra, ela cuidou daquela sogra com amor, com uma sabedoria, com uma bondade. Na dor dela, ela teve que tirar forças para avançar. Essa menina é extraordinária. Ela é essa mulher de Provérbios 31, que a gente pensa que essa mulher não existe. Sabe uma mulher de uma vida real? É Ruth. Está vivendo um deserto na vida dela. Está vivendo um luto na vida dela. E mesmo assim ela encontra forças em Deus. Ela encontra forças em Deus. E conhece um homem de Deus. Um homem sábio. Coisa boa é a gente conhecer um homem de Deus. Coisa boa no caminho a gente encontrar um homem sábio. Coisa boa. Ela conheceu um homem de Deus. A ponto de ele dizer assim, olha o que diz Ruth 3:11. Não temas, farei contigo o que requeres. Pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. Tu és uma mulher sábia. Ruth fala com sabedoria. A instrução da bondade está na sua língua, como a mulher de Provérbios 31. Essa é a mulher. E Boaz a vê assim. Ela era vista assim também por todos, não era só por ele. Integridade é uma questão de escolha. Todo mundo via assim. Essa mulher estava na real, ferrada. Ficaram pobre de Marredeci. Perderam todo o sacerdócio da casa. Tá só essas duas. A sogra dela amargurada. Ela olha para aquilo e fala, meu Deus, eu não vou deixar essa mulher sozinha. Eu vou fazer algo bom. Eu vou com ela. E ela fica com essa mulher. Gente, que espetáculo Ruth é. Integridade é uma questão de escolha. Ela escolheu ser íntegra. A outra não era íntegra? Não, a outra talvez não tivesse força. Porque a Bíblia não fala da outra. Fala um pouco da outra, Não teve força para acompanhar a sogra, mas essa tinha uma integridade e ela escolheu ser sábia. Você decide agir de forma correta. E com a ajuda do Espírito Santo, você pode se tornar cada vez melhor. Ser íntegro vai se mostrar em qualquer situação que estiver enfrentando. Ela foi íntegra casada, e ela foi íntegra viúva, e ela foi íntegra casada de novo com aquele homem. Deus honrou, e a vida dela depois foi melhor do que a primeira, porque a primeira a gente nem ouve muito, mas a segunda, essa mulher foi escolhida para ser, Jesus foi escolhido, essa mulher foi escolhida para fazer parte da descendência de Jesus. Deles nascem, dela e de Boaz nascem o neto do rei Davi. Gente, que excelência, que história, triunfante. Na convivência, Ruth observou de perto o testemunho de fé e o caráter piedoso de Noemi e confiou no Deus de Noemi em contraste a tudo que já tinha vivido na sua história. O que você tem escolhido? Você tem caminhado com pessoas que vão te aumentar a sua fé? Ou você tem caminhado com pessoas que têm te estimulado a sair dos caminhos do Senhor, a se perder, a se corromper, a ficar pior? Qual tipo de escolha? Ela escolheu isso, porque se ela fosse para a casa dos pais dela, ela sabia o que ela ia encontrar. De novo, um povo que não adorava a Deus. Ela tinha visto em Noemi algo excelente. E mesmo com toda a dor de Noemi, ela decidiu ficar com ela, porque aquilo era melhor do que ela tinha. Sabe que eu vejo muitos cristãos encontram tudo em Deus. Quando estão bem, cospem no prato que comeu e voltam para aquela vida miserável que estava. Deus arruma a nossa vida, transforma a nossa vida, a gente está melhorando, a gente volta para trás, cospe no prato e fica pior.
Já viu que 7 vezes pior? Que é aquela condição que Jesus fala, que é a pessoa que se encontrou com Jesus, Jesus vem, limpa a vida, a dor na casa, aí ele depois está muito bom sozinho, ele vai embora. Aí ele volta para trás, é pior do que antes. Né? É isso. Quando a gente encontra um homem e uma mulher sábio, como nessa história, as consequências são exponenciais, maravilhoso, né? Mas aí você pode me falar, você não conhece o meu marido, Cláudia. Você não conhece o homem que eu vivo, o cara é tolo, o cara não ajuda, o cara é difícil. Tá, vou contar outra história. Bíblica, tudo bíblica, porque a Bíblia diz que está aqui para nos ensinar. E você que está pensando em casar, escolha bem. Ore bastante. Não se renda. Encontre em Deus o seu alicerce nesse tempo, para que você escolha um homem sábio. Porque se você escolher um desse tolo, aí você vai colher sérias consequências. Mas se você é mulher e está casada com um homem tolo desse, eu quero te dizer que há esperança. Há esperança para o ferido. Há esperança. Vamos falar a história de Abigail e Nabal. Abigail foi uma mulher de Deus que salvou a sua família. Seu marido era um homem ruim, mas Abigail era sábia. Por causa da sua sabedoria, Abigail ganhou o favor do futuro rei Davi. Abigail era casada com um homem muito rico, muito rico. Riqueza não é sinal de sabedoria. Cuidado, meninas, ao escolherem um homem para casar. Cuidado, riqueza não é sinal de sabedoria. Seu marido Nabal era um homem duro e ignorante. Seu nome significava tolo ou louco. Ele acabou tratando Davi de forma grosseira. Ele se recusou a dar presentes aos homens de Davi, alimento, no tempo da tosquia das ovelhas. Olha só, Davi ajudou, protegeu os pastores de Nabal enquanto ele estava no deserto. Quando Davi precisou de refúgio, alimento para os homens dele, esse homem simplesmente se recusou a fazer isso e mandou mensageiros para Davi falando, não vou ajudar, fala para ele procurar outra turma porque essa daqui não é a dele. E Davi decidiu no coração dele matar toda a família de Abigail e Nabal, toda, ele ia fazer. Os homens dele eram terríveis na guerra, ele ia matar todo mundo, ia extinguir. Abigail percebeu que a atitude do marido era um insulto velado a Davi. Ela sabia que tal atitude colocava em risco toda a sua casa, pois Davi ficou irritado e planejava se vingar. Então Abigail preparou uma generosa dádiva de suprimentos com pães, vinhos, ovelha, trigo, passas e figos, e entregou a Davi e aos seus homens. De forma muito prudente e com palavras de reconciliação, Abigail reverteu aquela situação. Ela controlou a ira de Davi e salvou a vida de Nabal. Uma mulher sábia, mesmo que seu esposo não seja, será usada por Deus para preservar sua família. Abigail nos assusta ao assumir a responsabilidade pelo desrespeito e pela tolice do seu marido. Com essa atitude, ela conseguiu apelar para a misericórdia de Davi. Ela é incrivelmente humilde. Ela se curva a Davi, ela chega ali, ela pede perdão. Inteligente, formosa, proativa, submissa, respeitosa. Uma mulher que não muda o seu caráter por conta da tolice do seu marido. Uma mulher com uma perspectiva divina. Sem dúvida, um exemplo de mulher virtuosa descrita em Provérbios 31. Depois ela até casa com o rei, porque ela não precisou fazer nada. Aquele homem não mudou sua tolice. Deus paralisou ele. Homens, estejam atentos a isso. Se você não mudar o seu estado de dura serviço, Deus te paralisa. Deus dá um basta. Não foi Abigail que precisou fazer nada com aquela mulher. Deus deu um basta. Deus paralisou aquele homem. E aquela mulher pôde continuar a vida dela, a descendência dela. Casou-se com Davi, teve filhos com Davi, foi morar no palácio do rei. Porque ela era uma rainha, se portava como uma mulher sábia. Não reclame da sua situação, ore a Deus. Ore a Deus. Deus vai te exaltar no tempo oportuno. Nosso negócio é que a gente quer se exaltar. A gente quer sabedoria, inteligência sem Deus. Quer se colocar no lugar de Deus. Calma, o seu tempo vai chegar. E eu quero falar dessas duas últimas mulheres. Que a Bíblia não diz se elas são separadas, se o marido deixou, porque diz que o marido não era crente. Ele era um grego. Se elas eram viúvas, a gente não sabe o que aconteceu. Mas quem já ouviu falar de Eunice e Lloyd? Alguém já ouviu? Levanta a mão. Essas mulheres, Eunice e Lloyd, elas foram mãe e avós de quem?
Timóteo. Essas mulheres só aparecem uma vez na Bíblia, mas elas eram maravilhosas. Elas eram as verdadeiras mulheres de Provérbios 31. Elas eram a avó, a Lloyd era a avó, e a Eunice era a mãe de Timóteo. Elas são mencionadas na Bíblia 2 vezes, mas de uma forma direta apenas uma vez. Só em 2 Timóteo 1:5, que a gente vai ler daqui a pouco, acho que não vai ler não. Lloyd e Eunice são descritas como mulheres piedosas de fé genuínas. Muitos estudiosos consideram que Eunice já estava viúva ou separada na ocasião em que é citada na Bíblia Sagrada. Paulo encontrou, quando ele viajou pela 2ª vez numa viagem missionária, Timóteo, que havia sido muito bem instruído no Evangelho por sua mãe e por sua avó. À luz de todo o contexto, aparentemente Lloyd e Eunice tiveram participação fundamental na conversão de Timóteo ao cristianismo. Paulo escreve que a fé genuína habitou primeiro em Lloyd, na avó, depois em Eunice, na mãe, e depois em Timóteo. Com diligência, elas instruíram Timóteo nos princípios da palavra de Deus. Por que você não está instruindo seu filho no caminho do Senhor? Você está esperando seu marido para fazer isso? A Bíblia diz que é papel de uma mulher, de uma avó, de uma mãe, que aquelas que o fizeram alcançaram um resultado maravilhoso. O resultado do discipulado dessas mulheres pode ser visto durante todo o ministério do jovem obreiro que se tornou um dos mais importantes líderes da igreja primitiva. Pensa no homem de caráter, era Timóteo. Aí você pode falar, teve um pai para educá-lo. Não teve. 2 mulheres. Eu conheço histórias assim, de uma tal de Tuniquinha, Dona Tunica, avó do Wesley, que foi abandonada pelo marido dela, um homem alcoólatra, com um monte de filho. E aquela mulher sozinha ensinou o caminho para toda uma família. Uma mulher piedosa que se comportou num caráter de uma mulher sábia, independente da circunstância. E hoje o legado dela pode ser visto na vida dos seus netos, bisnetos, tataranetos. São 5 gerações que aprenderam sobre Jesus por conta da postura de uma mulher. O segredo dessas mulheres era só um. Todas elas eram dependentes de Deus. Elas tinham sobre si o peso da palavra de Deus. Deus bastava para elas. A evidência da sabedoria se vê essencialmente no caráter de cada uma dessas mulheres que eu falei. Nós somos sábios? Temos sabedoria? Sabedoria não se expressa em palavras persuasivas, palavras bonitas, formas de falar bem falado, mas em colocar em prática aquilo que estamos aprendendo. Olha o texto de Tiago 3,11, para a gente encerrar, que ele diz. Tiago 3,11 diz assim: quem é o homem sábio e dotado de conhecimento entre vós? Que mostre pelo seu bom comportamento as suas obras com a mansidão da sabedoria. Tem alguém sábio entre nós aqui? A sabedoria nos mostra o bom caminho, a realidade de fazer coisas e as consequências dos nossos atos e escolhas. Outras vezes, ela nos mostra consequências destrutivas, onde houve falta desta tão apreciada sabedoria e resultante das más escolhas que nós fizemos. A sabedoria mostra o plano de fundo real. Se eu fiz boas escolhas, boas decisões, os resultados são bons. Contra fatos não há argumentos. Se eu fiz más escolhas, tive más decisões, os resultados também vão mostrar. Contra fatos não há argumentos. Pense sobre essa série que estamos estudando, O Caminho das Pedras. E eu queria que você se colocasse de pé. Pense sobre isso, você mulher, você homem, você filho, você mulher solteira, você homem solteiro que está aqui. Porque olha só, sabedoria é colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. A gente não quer que você fique vindo aqui todo domingo ouvindo um monte de palavra bonita, aplaudindo a gente no Instagram, nas redes sociais, no WhatsApp. Não, a sabedoria é a arte de colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. Pense aí, feche os seus olhos. Responda para você mesmo. Quantas dessas questões nós estamos estudando aqui, que você já colocou em prática lá na sua casa, lá na sua família, lá no seu casamento, lá com seu filho? Qual foi a sua postura a partir das coisas que nós estamos aqui aprendendo?
Aonde você tem visto que você precisa manifestar a sabedoria de Deus para que você vá bem? Não adianta aprender aqui domingo, ler a sua Bíblia e não aplicar na sua vida. Aonde Deus está pedindo para você aplicar essa sabedoria de Deus na sua vida? Aonde Deus está falando com você? Sabedoria é aplicar aquilo que eu estou aprendendo. De maneira prática, é colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. É responder a Deus. O que Deus tem pedido para você, mulher? O que Deus tem pedido para você, homem? O que Deus tem pedido para você, filho? O que Deus tem pedido para você? O que você tem feito com isso que Deus tem pedido para você? Faça escolhas. Faça escolhas. E faça com que essas escolhas sejam visíveis para você e para as pessoas que acompanham você. Deixa eu te falar, a sabedoria traz resultados. E esses resultados são vistos por aqueles que nos acompanham. Todas essas pessoas que nós ouvimos, os 3 exemplos. Boaz falou dessa mulher em público, porque a sabedoria dela foi vista nas praças. Abigail foi bem aclamada por Davi, por conta da posição dela. A sua família foi salva e Davi a honrou por conta da sua decisão. Eunice e Lloyd foram aclamadas por Paulo por terem discipulado seus filhos com excelência. Muitas vezes, mulher, você está aqui, você está sozinha e você tem reclamado por estar sozinha. E eu quero te dizer uma coisa. Hoje Deus diz para nós, Ele precisa nos bastar. Ele precisa ser bastante o suficiente para nos ajudar nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas. O nosso caráter não depende de quem está conosco. Deus quer nos honrar. Nós queremos nos submeter a Ele de uma forma prática. Jesus é a sabedoria encarnada. Jesus é o verbo que se fez carne. Ele é a sabedoria entre nós. E eu quero dizer para você, se você não tem Jesus, se você está longe dos caminhos dele, não tem como você ter sabedoria. Sem Jesus não tem sabedoria. Ele é a manifestação prática da sabedoria. Então, se você está aqui esta noite, se você não conhece Jesus, se você não entregou a sua vida para Ele hoje, eu quero te dizer, esse é o caminho excelente da sabedoria. E se você está aqui e você quer aceitar Jesus, eu quero chamar você para vir aqui na frente, para fazer uma pública profissão de fé, dizendo a Deus, eu aceito ser conduzido pelo Senhor. E se você está aqui e você tem andado sozinho, sem sabedoria, sem instrução, você está afastado de Jesus, eu também quero te chamar, porque Jesus é o conhecimento, a verdade e a vida. E hoje você tem uma oportunidade. Eu quero chamar os pastores para vir aqui na frente para orar por você, os presbíteros, porque hoje você tem uma oportunidade de fazer essa volta, de buscar esse caminho de novo. Vem, pastora Deise, pastora Nathalie, Wesley, para orar por aqueles que estão voltando, aqueles que estão aceitando Jesus. Por quê? Porque Jesus nos dá uma oportunidade de fazermos novas escolhas todo dia. Pastora Alda, queria pedir para você que está aí, que Deus te incomodou com essa palavra, para que você pudesse vir aqui, para que esses pastores pudessem orar por você, para que você pudesse ser cheio da sabedoria que vem de Deus. Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, Deus, porque nós queremos, Senhor, ser sábios segundo o seu coração. Enquanto oramos, Deus, aqueles que buscam a sabedoria do Senhor nesta noite, possam achar no Senhor, Deus, a segurança, a força. Senhor Deus, em nome de Jesus, que nós possamos nos posicionar em Ti, em sabedoria, em graça, em conhecimento, diante de Deus e diante dos homens, que as nossas